Estamos dando início ao segundo encontro do ciclo de videoconferências A Palavra em Ação, organização da Cátedra Cardeal Carlo Maria Martini, sob a coordenação do CTCH da PUC-Rio. Desde já, agradecemos ao CCAD, a Coordenação Central de Educação à Distância e ao Instituto Embratel 21. E hoje nós estamos aqui dando início, trazemos mais 3 pessoas para conversar. A primeira delas é a irmã Elci Zerma, que é responsável pelo Espaço de Convivência Betânia, vai falar com a gente aqui. Antônio Marcos, que também trabalha no Espaço de Convivência Betânia como ajudante, como voluntário. E Vânia Kampf, que é da Cátedra Cardeal Carlo Maria Martini, que também veio conversar aqui com a gente hoje. Bom, para começar, a gente vai começar com a irmã Elci, que ela vai explicar para a gente o que é, o Espaço de Convivência Betânia, como é que isso surgiu, contar um pouquinho do histórico da casa e do trabalho que ela realiza lá. Olá, irmã, seja bem-vinda. Obrigada. Há 9 anos nós tínhamos um sonho e eu não sonhei sozinha. Eu sonhei debruçada na Bíblia, nas passagens do Bom Samaritano, de Marta, Maria e Lázaro. Mas o meu sonho foi despertado por uma realidade que eu percebi quando vim de Curitiba para o Rio de Janeiro, em 1997. E nesse período eu me deparei com uma realidade quase na frente da nossa comunidade religiosa, de população de rua, que se abrigavam debaixo de um viaduto. E é chocante ver crianças, pessoas HIV positivo, uma promiscuidade, abordadas às vezes com quentinha, com uma roupa, com um socorro, até com dinheirinho, né? E aquilo foi me tocando. E a visita debaixo dessa ponte me levou depois, com a ação social da paróquia São Camilo de Leles, que nós chamávamos a Pastoral de Sobriedade, visitar mais esses grupos. E daí a palavra de Deus foi tocando cada vez mais forte. O apelo de Deus foi me convidando a fazer algo mais intensivo, mais duradouro, de mais promoção humana e social para essas pessoas. E com a minha comunidade religiosa eu tinha meus compromissos, meus deveres, na própria paróquia, a liturgia, que é o forte carisma da minha congregação. Mas como fazer liturgia com esse povo que passava fome, que não tinha onde tomar um banho, que estava ali totalmente dependendo até de catar alimento no lixo? Aí eu comecei a escrever o projeto. Escrito o projeto, chamado Projeto Betânia, exatamente porque eu me fundamentei na passagem de Marta, Maria e Lázaro em Betânia, e fundamentei também esse espaço que se chama o lugar do pobre, o lugar da amizade, o lugar onde Jesus se sentia bem, mas sobretudo o lugar da ressurreição de Lázaro. Um espaço em que Jesus convivia, mas em que a vida também gritou forte, né? E gritou mais forte do que a morte. Quando Jesus diz, Lázaro, vem para fora, e manda que os que estavam ao entorno desenfaixassem Lázaro. Aí eu acredito que a nossa promoção social é esse ato de cooperar com o ser humano, desenfaixando-o, libertando-o das situações sociais que eles vivem. E esse projeto eu fui depois levando para esse grupo, para a equipe, conversando com eles sobre o projeto. E eles foram acreditando no projeto e fomos assumindo juntos, descendo juntos para debaixo da ponte. É um descer do Bom Samaritano, né? Só pode chegar ao irmão quem desce, quem chega até a realidade profunda dele. E eu descer do burrinho, do Bom Samaritano,
o descer até ali onde ele está é também nós chegarmos, né? Não passarmos despercebidos ou não percebendo ele. Porque às vezes nos deixamos levar mesmo pelas nossas prioridades, pelo imediatismo, por grandes compromissos também, mas a prioridade de Jesus, quem é o meu próximo, é aquele que está ali, que às vezes nós não percebemos. Então nós iniciamos a leitura do projeto, com uma espiritualidade forte da palavra, que focava, né? E depois convidei um grupo para ver, vamos fazer um projeto aprovado por alguém aí que financia esse projeto? Vamos ficar na paróquia, que a paróquia nos apoie? E depois, se troca gestões, como que fica o nosso projeto? Ele é temporário? E a sabedoria divina com a busca humana, né, com a boa vontade, com o toque, nós acabamos criando a Associação Solidários Amigos de Betânia, no dia 3 de dezembro de 1999. Estávamos fechando o século com chave de ouro. E aí não tínhamos onde morar, estávamos ainda debaixo da ponte. Fazíamos nossas reuniões na biblioteca pública, nas áreas de alimentação do shopping, às vezes na minha comunidade religiosa, outras de outras amigas, mas não tínhamos onde dar um banho, onde preparar para levar para o hospital, onde encaminhar uma documentação, onde fazer as primeiras necessidades, que a fome não espera, como diz Betinho, né? E de repente uma amiga que trabalhava próximo à minha casa, como psicóloga numa empresa, ela disse, lá em Jacarepaguá, na freguesia, Luciene Giovannone, feliz memória, no próximo dia 19 de seu falecimento, bastante jovem, mas Deus fez dela o instrumento para nós irmos para a paróquia Nossa Senhora de Loreto, situada na freguesia em Jacarepaguá, onde tinha um terreno baldio. E agora eu vou passar para o meu grande amigo e companheiro, desde do limiar do ano 2000, onde nós chegamos lá na paróquia e nos apresentamos com um projeto na faixa. Não tínhamos dinheiro, só tínhamos sonho e pessoas que estavam sonhando juntos e acreditando. Irmã, deixa eu fazer uma pergunta à senhora. Nesse momento, nesse primeiro momento que a senhora se aproximou dessas pessoas embaixo da ponte, quer dizer, foi uma necessidade, uma escuta pessoal sua, né? Então a senhora foi sozinha nesse primeiro momento acessar essas pessoas e como é que foi esse encontro com essas pessoas? Como é que essas pessoas receberam a senhora? A senhora sentiu uma certa resistência no começo? Eles ficaram desconfiados? Ou eles acolheram a senhora? Como é que a senhora... Conta um pouquinho pra gente desse primeiro encontro. Como é que isso marcou essa experiência para a senhora? Foi um morador de rua que me marcou muito. Eu recém cheguei ao Rio de Janeiro e estava lá no espaço da paróquia, onde eles iam pegar a sopa. E o Henrique chegou, pegou a sopa dele e ficou encostadinho ali. E eu comecei a bater um papo com ele. Confesso que eu não tinha muito contato com população de rua até então. Ele foi o meu primeiro mestre, me ensinou. Me deu as primeiras lições, o Henrique. E eu fui conversando com ele, perguntei o que ele fazia, o que ele morava, e ele disse que tocava violão. Eu disse, que tal você vir participar da nossa leitura orante na quinta-feira, que a gente vai preparar a liturgia dominical e você toca violão com a gente. E ele se prontificou. Ele vinha fazer a leitura orante conosco, nós íamos para casa, no bombom, né, no quentinho das nossas casas, era inverno, calor, de qualquer forma tínhamos nosso abrigo. E ele ia dormir debaixo da marquise, ali perto da paróquia. E isso foi nos tocando, o grupo todo. E especialmente a mim. Do Henrique nós já fomos recebendo outros moradores de rua,
e fomos nos comprometendo. Então, que eles vinham pedir, bater a campainha da nossa comunidade, pedir comida, eu fui começando a conversar, perguntar quem eles eram e criar amizade. Eu não tive nenhum momento medo. Foi muito forte, assim, essa vontade de fazer alguma coisa por eles. E eu nunca tinha trabalhado com população de rua, menos ainda com dependentes químicos. E ali era álcool, cocaína, outras drogas que rolavam. Por isso que eu digo que eles foram os meus primeiros mestres. O que eles precisavam? Sair dessa situação. Descobrir dignidade de pessoas maravilhosas. Então eu descobri neles capacidades grandes, pérolas preciosas que precisavam de alguém. Isso chamou muita atenção, mas criou em mim uma divisão. Até então eu tinha um trabalho, eu estava na minha missão litúrgica de irmã discípula do Divino Mestre, a preparação do culto, do que é beleza, do que é arte, para realmente celebrarmos a dignidade da liturgia. Eu dava palestras, eu saía nas paróquias quando me chamavam, né, para grupos de liturgia. Ajudava muito o grupo de liturgia da paróquia, mas a liturgia na vida e a vida na liturgia era o apelo maior que eu senti. E foi um processo muito grande. Eu precisei dialogar muito com a minha congregação, com meus superiores, para dar um passo para esse ato social de ir até ele e ser aprovada para realizar esse projeto. E até hoje eu sou muito grata porque me compreenderam e eu estou me dedicando com total tempo, com tudo que eu posso, há 9 anos, exclusivamente para agora a Associação Solidários Amigos Tibetanos. Mas eu quero que Toninho... vou passar a palavra agora, passar a palavra. Antônio Marcos também, ele já está praticamente se formando. Já se formou, Antônio, em teologia? Mais ou menos, eu cumpri todas as disciplinas da graduação. Estou esperando agora a prova para o mestrado, mas já estou cursando algumas disciplinas do mestrado em teologia aqui na PUC do Rio de Janeiro. É interessante quando a irmã falava de chegar a Jacarepaguá, paróquia Nossa Senhora de Loreto, porque eu sou paroquiano, sou dessa região, e me incomodava muito na minha comunidade a experiência social, porque existe uma tradição de ajuda que é necessária a famílias carentes, pessoas necessitadas, mas não havia nada em relação à transformação da situação social. E quando a irmã, algumas outras pessoas, né, apareceu na comunidade, foi uma revolução positiva e negativa, né, no olhar, na percepção das pessoas, né? Quando ela anunciou que tinha um projeto de abrir uma instituição de acolhida para pessoas moradoras de rua, em situação de rua, muitos reclamaram e disseram: nossa, a comunidade que é tão tranquila, tão calma, agora vai começar calma e tranquila. Vai começar acolhendo pessoas que nós não sabemos ainda de onde vem. Então realmente houve um burburinho negativo, mas também, por outro lado, muitas pessoas que viram nisso uma ação que era providencial. E isso me interessou muito, a mim e minha mãe, que constantemente estávamos na igreja, participávamos das celebrações, né, percebemos que isso era algo bastante positivo e necessário. E então fomos lá nos propor a ser voluntários, né? E a imagem, né? Mesmo morando na paróquia, a gente não conhecia o lugar onde esse projeto ia ser iniciado. E nós levamos um susto. Era um terreno baldio, né, com entulhos, lixo, uma casa caindo aos pedaços. Como é que vai fazer isso? E a gente, né, uma coisa assim, inimaginável, né? E fomos lá e nos colocamos à disposição. E foi realmente uma das grandes coisas que modificaram a minha vida enquanto pessoa. Porque nesse espaço onde aparentemente não existia nada,
né? De alguma forma ali havia uma força vital, né? Que de fato era motivadora. Então nós começamos as atividades, tinha muita coisa, né? Na verdade a estrutura da casa não disponibilizava muitas coisas, então a ideia inicial era poder chamar os irmãos de rua para uma convivência durante o dia, dar uma refeição, poder orientar de alguma forma, e depois eles continuariam na rua. Então seria um trabalho mais de orientação o que era possível dentro daquele espaço. E começaram a aparecer os primeiros, nós fomos ao encontro de alguns, e foi algo interessante, né, nesse início, porque nós vimos a alegria, né, dessas pessoas terem um lugar, pelo menos, para parar um pouco. Mas é interessante lembrar que tem um deles, o objetivo da instituição é acolher a população de rua, especialmente priorizando os que são dependentes de álcool e drogas, e com uma equipe multidisciplinar de profissionais, fazer todo um tempo de tratamento que percorre assim, um período de 9 meses. Uma gestação. Uma gestação em 9 etapas. Um primeiro mês de adaptação, com cores motivacionais que eles mesmos se identificam. O módulo branco é a adaptação, são aquelas necessidades primárias, saúde, a desintoxicação, o aconchego da casa, a ambientação, e ele já chama o módulo, eu estou no módulo de adaptação. Ele é livre, com o portão aberto de ir e vir, se ele não quer ficar na instituição. Passado esse mês, ele assina o programa de compromisso. Ele é um ser que interage, que tem autonomia. Ele é uma pessoa maravilhosa. O morador de rua, ele tem uma sabedoria. Ele vem com uma carga de experiências que foram sufocadas pela situação social, até de exclusão. Mas nós já tivemos advogados, né? Professores de inglês. Professores de inglês, ótimos profissionais na área da construção civil, da gastronomia. São pessoas maravilhosas, que foram perdendo pelas drogas ou por outras quebras na família. É muito fragmentada a pessoa que vai para a rua e o próprio sofrimento, a própria exclusão vai deteriorando no bio, no psíquico, no social, no espiritual, né? O físico dele tem que ser retomado e não por um tempo longo. E nessa primeira etapa, ele está ali, assina o compromisso de adesão às normas da casa, não é um albergue, não é um alojamento que ele vai e vem e que não se compromete, ele tem condições de se comprometer. E gradualmente ele, do módulo vermelho para o amarelo, onde vai buscar a sua cidadania. Eles chegam normalmente sem documentos. Aí a maior alegria é quando consegue o certidão de nascimento, depois a identidade. E aí vai prosseguindo, estou cidadão. Mas ainda não está pronto. Ainda precisa ser trabalhada a questão para ele manter a sobriedade, mudar comportamento, ter uma adaptação neurônica nova, porque a neuroadaptação às drogas o prejudicaram muito. E nesse momento, então, ele depois passa para mais 2 meses no módulo verde, para o módulo azul. Do azul, então, ele tem a conquista da estrela azul, que nós chamamos, a reinserção social. Trabalho, moradia, com prevenção de recaída na rua, possivelmente saindo já com um mês de trabalho, com alguma coisa adquirida, e com a moradia. E aí é o processo. Tudo na casa é a metodologia. O quarto é azul quando ele está no azul. É branco quando está no branco. É vermelho quando está no branco. Os roupeiros também. Para que ele se identifique no processo maravilhoso que ele tem. Então, nessa caminhada, ou seja, nós não imaginávamos como isso seria possível daquele espaço. A gente não tinha lugar nem para ficar, né? Então, foi justamente um pacto climático, ou seja, chuva, frio, inverno, e a gente
ficou realmente muito preocupado como esses irmãos iriam dormir, para onde eles iriam, estavam lá durante o dia. Então começamos a permitir que eles dormissem nesse período de frio, e é claro, necessariamente uma busca de criar uma estrutura de acolhida mesmo. Só seria possível uma reinserção social se houvesse um trabalho, né, de transformação do ser humano total. Mas agora vocês têm 3 casas, né? Quer dizer, foi difícil no início, mas hoje, como é que está hoje o trabalho com 3 casas? Como é que é? Tem diferença de atendimento nessas casas? Sim, a primeira casa, que é a Betânia de Loreto, ela surgiu dentro desse processo que concretiza 10 anos, né? Então, ela começa como uma casinha, como nós falamos, depois se amplia uma espécie de dormitórios, e depois há o projeto de um prédio anexo a essa pequena casa. Esse prédio foi idealizado, todo de forma voluntariada. Todo voluntariado, arquiteto, projeto. É um trabalho da comunidade de Loreto. Comunidade. Não podemos dizer que seja assim, apenas da comunidade de Loreto, porque desde o início a ASAB, que é a Associação Solidária Amigos de Betânia, se tornou um referencial na arquidiocese, pelo motivo de eu estar participando da comissão da pastoral de rua da arquidiocese. Aí nós íamos na rádio, falávamos do projeto, as pessoas já começavam a vir conhecer, mas muitos chegavam lá, eu não posso ser nem voluntário, tem muito a fazer. Não tínhamos uma estrutura, um equipamento, que hoje nós contamos com prédios, como aquilo que eu estava dizendo, 3 pisos, com atendimento maravilhoso no primeiro piso, desde a triagem até o consultório odontológico e médico, com todos os atendimentos, salão, multimídia, com dignidade, bonito, cores, não é aquele albergue que eles pensam de encontrar, né? Muitas perguntas, é aqui mesmo? Eu precisaria de uma é de graça, né? Exatamente, é um processo. Mas aqui que é o bonito, desde a gente descer debaixo da ponte, houve pessoas que acreditaram, que compraram o projeto em termos de sentido de cooperar, de serem solidários. Começamos com associados, com campanhas, levando o projeto além das paróquias, até em algumas empresas. E o voluntariado de profissionais, arquiteto, Dr. João Luiz, outros engenheiros, até que fomos construindo. Hoje, quando o pessoal vê, mas foi a prefeitura que fez isso? Foi o poder público, a comunidade que até hoje manteve a força do voluntariado que nos poupou de encargos, de compromissos de salário e que foi lá por amor. E eu me recordo, o primeiro dia, foi em julho de 2000, quando nosso amigo aqui, o Toninho, chegou com a mãe dele e o violão se oferecendo como voluntário. São 9 anos que se passaram, nós sonhamos juntos, Toninho cresceu comigo, eu cresci com ele, aprendemos muito juntos, como assim outros voluntários, e Betânia se desenvolveu, resultados muito bons, né? Tanto que a pergunta tua se responde pelo resultado de hoje termos 3 unidades, 2 masculinas e uma de mulheres. A de Jacarepaguá tem 50 vagas. O andar intermediário são só dormitórios, não são aqueles dormitórios grandes de alojamento, são blocos de 8 com seu conjunto sanitário, cada 8. Quando, no início, que o Toninho falava, nós só levantamos assim, ampliamos um pouquinho a casinha única que existia, um telhado, e colocamos ali quase como um corredor triliche. Eram 3 que dormiam ali, até julho de 2007. Mas acontecer o milagre da providência de não faltar alimento, não faltar roupa, quando podemos construir,
não tem explicação a não ser a força do bem, né? Que faz essa corrente com que todos cooperem, quer colocando a si próprios na ação, como também a colaboração de material de construção, colaboração financeira. Hoje temos alguns convênios, graças a Deus, mas até 2004, 2005 era só o povo, somente o povo que nos ajudou. Antônio, me fala um pouquinho aqui para nós, como é que é feita essa triagem? Como é que essa pessoa chega lá na casa, né, sabendo através de outras pessoas, quando ela chega lá, como é que acontece essa acolhida? Quer dizer, qualquer pessoa pode chegar, qualquer pessoa pode ficar. Como é que funciona esse processo? É uma experiência bastante bonita, porque quando eu comecei com o voluntariado, justamente eu fazia isso, né? Eu acolhia as pessoas que chegavam à casa. Na verdade, as pessoas vêm de diversas maneiras possíveis. Algumas, como se falou, elas chegam à casa porque ouviram outros, né, que passaram, conheceram, e vão lá para conferir. Outros porque estão em alguma outra instituição, mas que não se adaptam, que talvez o processo não tenha sido satisfatório, e vão buscar, né, até mesmo por meios de comunicação de instituições, a transferência da Betânia. Outras vezes são situações inesperadas, né, questões que a própria prefeitura do Rio ou de hospitais, né? Então, são diversas maneiras. Mas a pessoa chega, hoje, atualmente, né, ela é encaminhada para a Betânia de Loreto, ou seja, Jacarepaguá, e ali ela conversa com a assistência social e o psicólogo, né, que de alguma forma vai tentar traçar o perfil daquela pessoa, né? Inclusive, a gente precisa tomar cuidado, porque muitas pessoas podem ser melhores trabalhadas, acolhidas em instituições que têm um perfil mais adequado, né? O nosso perfil são homens ou mulheres, de acordo com a possibilidade, né, da casa, do espaço, que são adultos, que são moradores, estão em situação de rua, ou podem ser moradores e dependentes químicos ou moradores de rua. E a partir daí ela é acolhida e dentro de um mês, que é um mês de preparação, de adaptação, onde ele pode se identificar com o projeto, conhecer a proposta da casa e ele pode decidir continuar o processo durante o período de 9 meses. A partir daí, né, desse primeiro mês, começa então todo um trabalho especificamente para a recuperação, seja um processo de identificação das dificuldades pessoais, problemas de saúde, problemas de dependência química, situação social, situação profissional, situação humana, biopsíquico, espiritual. Então, na verdade, é um processo que se dá a partir desse primeiro contato. Tem que ser um contato de identificação. Quando a pessoa não tem o perfil por algum motivo, nós tentamos encaminhar para uma instituição que possa atender de forma mais adequada. Inclusive, o encaminhamento pode se dar também para a outra unidade que nós temos em Santíssimo, lá bem pertinho da Estação Santíssimo mesmo. Da Arquidiocese, um sítio de 43 mil metros quadrados, com 3 residências, e só por enquanto 22 vagas. Sonhamos, já temos projeto voluntário também de uma arquiteta para construir mais alojamentos, porque o mesmo programa, os mesmos coordenadores e supervisores da equipe multidisciplinar acompanham o programa lá em Santíssimo, onde tem o serviço social, os educadores, outras áreas de programa que temos, todo um programa muito amplo, com atividades, com palestras, com atendimentos individuais e desenvolvimento também na área do artesanato, da laboterapia, arte-terapia. E eles vão para a outra unidade quando já dão certeza de que querem realmente fazer a caminhada de recuperação e inclusão social.
Seria então a última etapa, digamos assim, desse Passa o processo. primeiro mês de adaptação no Loreto, onde temos mais um ciclo de diagnóstico e questão de saúde e tudo mais acessível. Terminado esse mês, ele já ganha o programa individual, o programa terapêutico, e começa, então, lá na outra unidade, quando está sobrando vagas para lá, e nós liberamos vagas para receber na freguesia. É um ciclo, né? E rotativo. continua o programa. Então, a Betânia tem 50 vagas em Jacarepaguá, mas nós temos sempre muito mais pessoas dentro desse ciclo de rodízio. É rotatividade. Eu estava falando com o Antônio antes da gente começar a videoconferência que a senhora tem uma experiência que tem uma diferença entre o morador de rua mulher e homem, né, nesse tratamento. Queria que a senhora falasse um pouquinho de como é receber uma mulher moradora de rua e homem. Eu acho que os problemas são outros também. A mulher tem a gravidez, enfim, as doenças outras, né, E como é que é a diferença nisso? Como é que vocês lidam Agora com essa você questão? perguntou algo que toca a nós mulheres, né? A mulher, ela é no lar a rainha, né? Aquela que administra o lar, possivelmente, desde o bolso ao coração do filho. É a escola, é o vai e vem, ela está... Hoje se busca um cooperativismo maior entre pai e mãe. Mas vocês sabem que sempre sobe um pouquinho mais para a mãe, né? Sempre. Aí vai passar. A gente sabe. É um pouco de tudo. Para a mulher ir para a rua, mesmo que o pai desista, o pai... É difícil falar de pai solteiro, mas existem muitas mães solteiras assumidas, né? Pais solteiros assumidos. Não conheço nenhum assim, não. Assumido assim, não. Assuma mesmo é mais difícil, né? Ele às vezes entrega lá para o pai e a mãe também, né? Os avós que ajudam a cuidar. Mas quando a mulher vai para a rua, são causas bem maiores, neurológicas, além do psicológico, de algum trauma maior, uma frustração, uma decepção, ou até o álcool e as drogas. Então, para ela ir para a rua, ela já vai muito mais fragilizada e ela é mais frágil do que o próprio homem. E a rua maltrata muito mais a mulher. Pela própria acomodação que ela não tem, de higiene, de descanso, de alimentação, de desenvolvimento das habilidades do lar que ela gosta. De um instante ela queria lá. Tivemos casos que, para tirar da rua, tinha que tirar as panelinhas juntas. Porque ela é agarrada no que é a parte dela. E tivemos uma primeira experiência que não tínhamos ainda a Casa das Mulheres e uma vozinha chamada Avó Tita, né? Ah, não era Avó Tita, era Avó... tem outro nome agora. Não é Foi uma vozinha moradora de rua. Era outra. Mas para ela queria fazer a comidinha dela à parte, montou a cozinha dela lá no espaço de Betânia. E a gente respeitava. Até que conseguimos depois... E ela não pegava o alimento que nós queríamos dar para ela cozinhar. Ela tinha que ir ao mercado e comprar. E aí tem toda uma história, né, que já também existe comprometimentos neurológico, mental, né? Mas tivemos já resultados muito bonitos. Mães gestantes, essas mães que chegaram no 3º, 4º mês de gravidez, que de repente a gente sai correndo até a alta madrugada para correr para a maternidade com ela. E depois disso entregar o bebê, reconciliar a família. Isso quando são mães mais jovens, mães conscientes. Uma jornalista foi o caso. Mas de outras também, até comprometidas, que precisava a psicóloga ir junto à consulta para convencê-la, para apoiá-la, até que o bebê nascesse. Aí a gente procura também conseguir benefício e alguém mais próximo possível de família que acolha ela de volta, porque o nosso projeto não é institucionalizar, é fazer a autonomia, o protagonismo, o empreendedorismo dessas pessoas
O único institucionalizado lá é o Eliseu, que é o nosso fundador, né, Toninho? Eliseu Ele foi estava um lá dos- na praça quando nós chegamos e ele ficou sempre lá. Ele tem comprometimento, esquizofrenia no CID-20, e aí... O Eliseu é um caso bastante especial, porque ele já rondava a paróquia Nossa de Loreto antes da casa existir. E ele é uma pessoa que, ora, estava muito bem, tranquilo, de repente ele dava alguma coisa, não sei explicar exatamente, e ele começava a gritar, correr atrás das pessoas, né, agredir. Então era uma figura que expressava ameaça. E as pessoas não acreditavam que Eliseu poderia ser recuperado, né? E justamente quando ele foi acolhido na casa, a primeira coisa que a gente fez foi buscar o motivo, né, daquele comportamento, descobrimos as dificuldades, problemas de saúde mental, e percebemos que se ele tomasse o medicamento correto, de forma correta, e hoje é uma pessoa dócil, extremamente inteligente, Fica controlada, exatamente, né? extremamente inteligente. Inclusive, se você for lá, ele vai te explicar tudo o que acontece da forma, te leva, né, nos lugares. Então, é uma figura realmente modelo nesse sentido de como a pessoa pode, de fato, estar dentro da sociedade, colaborar com ela com a sua dificuldade, né, de saúde. Voltando à mulher, é interessante porque, mesmo dentro desse processo de reeducação, de tratamento, é muito mais difícil a convivência entre as mulheres. Existe a competição, se uma está na cozinha, a outra também não pode se meter, né? E se uma está... Porque elas têm que reaprender o doméstico, se preparar para reassumir o lar. E até fazer algum curso culinária. E aí existe mais conflito entre a mulher, exatamente porque ela chega mais fragilizada. Então, às vezes, nós dizemos, 10 mulheres valem por quase 50 homens. Mas é maravilhoso quando elas conseguem retomar sua dignidade de mulher e seus valores e voltar à sociedade. É o maior legado que a gente dá a uma família, seja um pai e uma mãe que retorna a reassumir seus filhos, mas até o filho de outros. Nós temos um caso nesse sentido. De famílias, assim, já aconteceu de vocês receberem famílias, pai, mãe, Está bem filhos? curiosa. Tivemos alguns casos assim que os dois queriam sair da rua. E daí? Um vai ter que ficar lá na Betânia da Mulher e outro aqui. Eles tentaram. Aí ela ligava, sabe o que eu fiz hoje? Mas é um... Aí o almoço foi esse e tal. E eles se entenderam bastante. Depois resolveram sair para voltar a morar junto, dizendo que iam voltar para a cidade vizinha de onde eles vieram. E então houve casos, mas nós não temos um abrigo de família. Crianças, a mãe deixava na creche e nós acompanhávamos a mãe. Também mães que tinham crianças comprometidas com o juizado, com o conselho tutelar, com famílias cuidadoras. A família leva a criança para visitar a mãe, até que a mãe se reabilite para voltar com a criança. A prefeitura tem o projeto de família acolhedora da criança. Então é muito significativo também esse lado da mulher. Perfeito. Agora, vocês têm um site, eu vou até dizer no vídeo para quem quiser conhecer, é www.betaniasab.org.br. Então, você põe www.betania, simples, sem H, SAB, fica Betânia Sabe. .org.br. Como é que são as formas de ajudar, né, essa convivência de vocês? Tem parceiro, tem colaborador, tem... Como que as pessoas que estão vendo, naturalmente, querem talvez colaborar, dar alguma ajuda para esse trabalho, que realmente é um trabalho super importante que vocês estão realizando, e que, né, nessa luta, eu acho que a gente precisa divulgar isso. Como é que as pessoas podem ajudar vocês? Em primeiro lugar, temos algumas parcerias, como a irmã falou, né? Nós somos uma instituição
que tem a utilidade pública municipal e federal, por isso não só as parcerias oficiais, mas também extra-oficiais, como juizados especiais encaminham pessoas que precisam cumprir penas, né, leves, então eles se tornam voluntários por um determinado período, fazem uma doação. Temos as doações voluntárias, pessoas que não são ligadas diretamente à instituição, mas querem doar tanto de espécie, em dinheiro, quanto em alimento, em roupas, ou com trabalho voluntário. Temos campanhas de alimento nos colégios. Exatamente. Bastante. Alimentos não temos a associação, né? No site a pessoa pode se cadastrar e ali se comprometer um determinado valor mensal para a ajuda, exatamente, a ajuda da casa. Agora, material de construção, que vocês precisam? Grandes desafios. Nós recebemos a herança de um sobradinho na rua Carmo Neto, não dá 15 metros longe do metrô. Queremos fazer ali um espaço de referência. A primeiro momento que ele chega e quer uma orientação, um espaço de higiene, de atendimento, de orientação na saúde, para onde ele pode ir com o banco de dados de instituições. E aí vai ser também a nossa primeira triagem para depois encaminhar para as unidades. Mas é um prédio que precisa total reforma. Aí a área da construção civil pode nos apoiar e muito. Com certeza. Não só no material, mas também com o pessoal, com engenheiros, arquitetos. Que possa ajudar a calcular E outras parcerias também na área da saúde, temos parceria com o Juizado Especial Criminal, que encaminha para cestas básicas, para serviços, prestação de serviço, áreas de serviços, né? Fica um serviço comunitário. Agora, voluntariado na área da psicologia, do serviço social, da arteterapia, do artesanato, até da evangelização, se bem que a gente tem um planejamento de programa já no início do ano que é preenchido o dia todo. A nossa instituição é uma Tem instituição... arteterapia, cinefórum, você dá a música terapia. É uma instituição que não tem, ou seja, um vínculo a princípio religioso. Todos são acolhidos, independente da sua religião. Mas tem uma índole cristã. Por isso, o nosso referencial bíblico, onde nós, a partir daquilo que é comum, que seja a experiência bíblica, nós oferecemos uma partilha de vida a partir da reflexão, da oração, da leitura orante, da liturgia da palavra, respeitando todas as denominações, mas seguindo uma índole cristã, inspirada nesses valores, como a gente falou, evangélicos, do bom samaritano, da casa de Marta, Maria e Lázaro. Ou seja, são elementos que, de alguma forma, são humanizadores, né, cristãos. Por isso esse referencial é um referencial importante a se seguir, mas todos são acolhidos, todos são respeitados dentro do seu credo. Queria que vocês falassem também, assim, quais são agora as dificuldades que vocês encontram hoje, mais eminentes, que a gente puder falar e alguém puder ajudar, né? E quais são os projetos futuros que vocês pretendem ainda desenvolver? Das dificuldades para a gente trazer quem puder ajudar aí mais, enfim, o que vocês... O sonho continua. Nós temos nesse mesmo projeto aqui, que ele tem frente para a Praça Nossa Senhora de Loreto e fundos para a Avenida Gabinal. É Gabinal, né? Também. Gabinal. Nós estamos agora para construir a quadra poliesportiva. O esporte para a terapia da dependência química, como em todos os sentidos, ele é muito bom. E eles precisam de movimento, para a própria desintoxicação, para ocupar a mente, o corpo. A liturgia da vida é uma expressão grande, tem que resgatar o corpo em primeiro lugar, né? Então, nós estamos com esse projeto já pronto, praticamente o arquiteto já elaborou o projeto. Recebemos um apoio do Banco do Brasil, vamos receber uma S10 agora, uma prensa, mas precisamos do restante para montar, acabar de construir e montar o espaço de reciclagem. Porque o meio ambiente, o cuidar do ser humano, reciclar o ser humano e reciclar o meio ambiente,
é a harmonia que nós procuramos no nosso planeta, né? E aí a gente está pleiteando agora toda uma complementariedade para o espaço de reciclagem, onde aproveitamos também para artesanato muito material reciclável, mas vendemos para retirar recursos daí, vale transporte para médico, para elaboração de documentos, para saúde. O nosso bazar ajuda muito para pagar luz, água, gás, telefone. Tudo que recebemos, nós tentamos a mudança, a transformação. Nós temos Agora, uma frase que é recicle vidas. Recicle vidas. Fazendo analogia com o trabalho de reciclagem e de artesanato, né, que é um trabalho bastante simbólico, porque a casa tem como lema a ideia de um mosaico de vidas. Cada um é um caquinho do mosaico. A beleza se dá na harmonia. Então, é um trabalho também simbólico. À medida que eles vão criando os mosaicos, vão fazendo as colchas digitais, estão também recriando, reciclando assim mesmo, né? a sua vida. Eu preciso de artistas, porque a arte educa, a arte eleva. Estamos com um comodato do Seminário Arquidiocesano na Vila Isabel, na Rua Teodoro da Silva, onde vamos criar lá o empreendedorismo de mosaico. O mosaico de vidas, o mosaico de rua, que é o fórum deles de rua, mas a arte do mosaico, que é um aprendizado, juntar. A argamassa que eu aprendi no meu poema, que eu fiz o poema Mosaico de Vida, eles foram me explicando como que é. Tem que pôr o rejunte, tem que pôr a argamassa, tem que pôr as pedrinhas e os ladrilhos, mas é um símbolo do rejuntar nossas facetas quebradas, né? Fazer harmonia. E nós vamos começar um empreendedorismo de mosaico para aqueles que se habilitam na arte do mosaico e tenham a sua autonomia econômica futuramente. E vai ser lá na reforma também da Teodoro da Silva. Você perguntou de novos projetos. Nesse sítio nós queremos construir novos alojamentos para ter mais pessoas. Tem muita gente na rua. Quantas pessoas vocês estão hoje, quer dizer, já Hoje, atendendo? em tratamento, nós temos a base de 70 a 75 em rotatividade. Estamos com 4 que já estão trabalhando. Terminado o primeiro mês de emprego, eles deixam vagas para mais 4. E voluntários fixos nesse trabalho? Nós temos acho que mais de 80, porque na semana, quem dá meio período, quem dá um dia, quem dá mais. Nós precisamos de psicólogos, técnicos em dependência química, vários profissionais na área também. Quanto mais voluntário, mais você economiza, né? Mas precisa os fixos, que são os serviços social, permanente. Não tem como. Né, os coordenadores, os assessores. Até as casas gastam luz, as cozinheiras, esses são fixos, os educadores são funcionários fixos que nós precisamos de recursos para pagamento. Mas nesse sítio nós estamos com um projeto de agricultura orgânica já começado. Nossa, vocês estão super... atualizados. Eu estou boba. Isso aqui, esse projeto a gente tem que levar mesmo, divulgar, porque o que vocês conseguiram realmente fazer está de parabéns. Quando fala em projeto é sonho. Não, mas pelo jeito vocês estão sonhando e estão realizando. Então vamos continuar sonhando, né? Porque está realizando. Peixicultura e ranário, porque lá tem espaço tudo para a autossustentação da casa e futuramente para a autossustentabilidade dos que começam a vida nova. Perfeito. Se tornar. É um sonho que, se conseguimos daquela, diríamos, colina que era uma rampa cheia de entulho, lixo e uma casinha caindo, ter o que temos hoje, dá para sonhar mais. O que você acha, Toninho? É sim. E a gente pensa que a ampliação do espaço físico, na verdade, é uma adaptação à necessidade deles. Então a gente não pensa em crescer a casa para ampliar apenas o trabalho, né? Sobretudo, a ampliação do espaço físico é uma adaptação às necessidades que eles vão apresentando. Também é a possibilidade de dar a eles, né, um espaço que seja adequado para desenvolver outros tipos de atividades. Algumas pessoas vão para lá que não tem nenhum tipo de formação cultural, no sentido
acadêmico, né? E sai de lá verdadeiros doutores, né? Em vida, em conhecimento de dependência química. É muito interessante você conversar com qualquer um deles, falar sobre dependência química, a aula que eles dão para você, como é o processo, de quais são as dificuldades, quais são os sintomas da dependência química, o tipo de droga que é usada, quais são os meios, né? Por exemplo, a ideia de que a dependência química é uma doença que não tem cura. E ela é tratável no sentido de ela é controlada. Como uma diabetes. Exatamente. Você vai ter que conviver com aquilo, mas... Então, a consciência que eles têm da própria doença, né, dos que têm o problema de dependência química, né, e como eles buscam caminhos de trabalhar, é realmente algo que a gente não aprende. Nós mesmos, né, a maioria das pessoas não conhecem, né, os detalhes dessa doença, eles sabem perfeitamente explicar. E daí a ideia de ser também uma instituição que é ligada com outras instituições, ou seja, não é uma instituição isolada. Ela busca parcerias, né, é multidisciplinar. Então, a gente tem a parceria com a Arquidiocese do Rio de Janeiro, com outras instituições privadas, com os grupos de autoajuda, NA, AA, né? Com isso, a gente busca oferecer o máximo possível para que a situação, né, seja de rua, seja de dependência química, seja tratada com maior eficiência. Eu estive aqui também falando com a professora Ana Maria Tepedino da força da palavra, e ela falou que a palavra tem uma força muito curativa. E eu acho que exatamente isso, quando vocês falam que as pessoas estão muito dependentes de química, quer dizer, essa cura que a palavra em ação pode realizar na vida das pessoas, né? Que é essa dimensão curativa da palavra, né? De ver as pessoas, as mulheres às vezes muito marcadas, muito sofridas, com esse envolvimento, como elas recuperam a dignidade e não deixa de ser realmente uma cura, né? Uma cura física, emocional, né? Espiritual dessa pessoa. Todos os domingos nós fazemos na verdade, todos os dias há uma partilha da vida e da Bíblia. Da palavra. Mas domingo nós fazemos a liturgia um pouco mais celebrativa, no sentido de ter mais cantos, de ter... Mas, sobretudo, a nossa ideia quando se faz a partilha da palavra de Deus é que a palavra de Deus seja uma inspiração deles. Ou seja, que eles percebam o texto, eles possam identificar o texto com a vida e, a partir do texto, modificar, contar caminhos. Então, a teologia que sai do povo, né, é uma teologia que nós não encontramos em nenhum livro. A gente aprende, são teólogos da vida. Nós acabávamos de cantar o Salmo 8 e eu perguntei, o que esse salmista quer dizer? O que ele está dizendo nesse salmo? Ele está dizendo do senhorio de Deus. Agora você imagina o Salmo 8 que fala do céu, da lua, das estrelas, do sol, da criação, do homem como centro da criação, dos pássaros, das crianças. Quando a gente canta os pássaros, eles assoviam, aí eles fazem aquela harmonia bonita, e ele responde assim, o senhorio de Deus. Em uma frase ele resume todo o salmo. Eles são teólogos da vida mesmo. E esse aí do salmo sou eu. Aplicam a questão do perdão, se dizia, como é terapêutico, como cura. Se trabalha o perdão. Hoje mesmo eles têm o Novo Testamento na mão e acompanham. Já estão aprendendo a recolher o capítulo, o versículo. Quem jamais tinha pego um livro na mão, assim, a Bíblia, e acompanha, eles retomam os versículos mais importantes que cabem à sua situação. Então, para eles é difícil, mas eu não sou igual a Jesus para perdoar igual Jesus perdoava. Eles trazem muitas marcas, o perdão a si próprio pelos erros cometidos. Marcas terríveis por causa exatamente da insanidade da dependência, né? Que a droga leva a fazer. Né? E aí eles dizem, aprende o perdão. Perdoar, amar como Jesus é difícil, mas ele te dá a força para você ser isso. Para você se perdoar, amar e reconstruir a tua vida. Eu acho que sim, trabalha a dimensão da mística da pessoa para depois fazer o experimento profético, que é a transformação social, né? Mas eu acho que sem a mística, não sem a palavra, sem a espiritualidade. A integração do humano é fundamental.
Não dá para falar de uma cura da doença se a gente não olha o ser humano por inteiro. Né? É uma relação com a sociedade, uma relação consigo mesmo, é relação com Deus, é relação com Deus. Sem isso não há como. Não é como a gente dividir o ser humano em etapas. Né? Não dá para a gente oferecer o pão se ele não trabalha o sentido do pão, o sentido da partilha, o sentido da relação. Perfeito. E se redescobre como um ser amado, privilegiado, e aí perde toda aquela rejeição, aquela exclusão que eles reclamam tanto de nós mesmos, sociedade, que fabricamos a exclusão social. Eles vão se sentir amados, acolhidos, privilegiados. E isso eles expressam de muitas formas quando leem os textos bíblicos. Olha, a gente já está aqui finalizando, daqui a pouco vamos terminar. Eu queria deixar mais uma vez aqui a página da internet para o pessoal aí, e vou também deixar os telefones. Pode deixar, vou falar. A página é www.betania.betaniasab, né, sab.org.br. O telefone, para quem quiser ajudar, enfim, é 2424-5560 e 2424-5702. O e-mail é scbetania@pig.com.br. Então, quem quiser, né, pode citar, vou repetir de novo os telefones, 2426-5560, ou 2424-5560 e 2424-5702, tá? Para quem quiser, também pode nesse e-mail ou no site. Eu acho que fica aí aberto uma provocação para vocês também puderem participar aqui e contribuir para uma sociedade melhor. Desde já, eu queria só agradecer em nome da cátedra, né, representante aqui que sou, dessa videoconferência, dessa participação, né, conhecer um pouquinho mais desse projeto tão maravilhoso da irmã, junto com o Antônio, todo esse grupo enorme de voluntariado. A cátedra aqui na PUC trabalha em parceria com várias instâncias, a gente procura fazer essa ponte, né, da fé com a secularidade, com a vida. Então, o cardeal Carlos Maria Martini estaria muito feliz se estivesse aqui ouvindo, né, esse depoimento de vida que vocês trouxeram para nós. Eu fico muito feliz de participar aqui hoje com vocês, dou os parabéns, que Deus continue abençoando o trabalho de vocês, né, e que esse trabalho se prolifere, cresça, né, e várias pessoas assim possam acessá-los e outros, né, em outros lugares, isso cria outras possibilidades. Uma rede, né, de solidariedade. Obrigada. Parabéns. Obrigada. É recíproco essa oportunidade, porque quando eu sou chamada para falar do projeto, eu sei que eu estou falando por eles, por aqueles que já se recuperaram, que são resultados positivos na sociedade, que já retomaram suas famílias ou estão reconstruindo outras famílias. E também é um resultado assim bonito para cada um de nós que damos a nossa parte. Obrigada. Eu falo em nome deles, então, que a gente agradece. Volta a esse ciclo de palestras sobre a palavra em ação. A gente vai continuar e a gente agradece a Coordenação Central de Educação à Distância e a Embratel 21. Até a próxima.